para que a gente não perca os miolinhos hoje, a gente precisa superar o luto dos passados não vividos. Como assim? Vou explicar. Antes da gente falar sobre o final de ano, porque esse assunto já deve ter começado por aí, né? E a gente começar a falar de novas metas, a gente precisa rever os nossos desejos, rever quem nós somos agora e parar de martirizar tanto pelo que a gente não conseguiu ou que a gente não atingiu. E esse episódio, a gente vai ter uma atividade pra vocês fazerem antes do final do ano ou no comecinho do ano, assim, que sempre me ajuda muito nas minhas viradas e no meu ano inteiro, que eu vou explicar pra vocês como vocês fazem, mas eu vou deixar pro final. E eu queria começar lembrando a gente que o nosso estado interno, ele influencia tudo que a gente faz. Tudo, absolutamente tudo. Tudo que a gente faz ou que a gente deixa de fazer, ele influencia. O Bill O'Brien, ele tem uma frase que exemplifica muito, muito isso, que diz: a qualidade de uma ação depende do estado interno do ator. Ou seja, tudo que você faz contém você. Então, como você está? E saber como a gente está internamente determina realmente tudo, porque a nossa energia, ela afeta, né? E eu tenho um exemplo muito forte disso, quando na minha empresa era só eu, quando era uma eu presa e eu fazia tudo. Eu lembro muito bem de um dia na terapia que eu tava falando com a minha psicóloga que eu tava muito triste porque o meu estado, como eu estava, afetava como a minha empresa também ficava. Então, era uma fase que eu tava um pouco desanimada, tava triste, tava desanimada, brocochô mesmo, e a gente tem essas fases. E aí, o que acontecia? A interação também lá na minha empresa ficava borocochô, as vendas ficavam borocochô, e aí ela virou pra mim e falou assim: Alice, você é a sua empresa. Hoje, por ser só você que tá diretamente ligada a ela tá ligada a você. Então vai afetar, não tem como não afetar. E é por isso que a gente tem que cuidar muito bem da gente, né? E aí ela falou: quando você tiver uma equipe, isso não vai ficar tão vigente. Porque a energia vai se dissipar, né? E aí vai ter várias energias ali pra poder fazer dar certo. E graças a Deus hoje a gente tem, né? Eu tava até fazendo a minha listinha, que tem a ver muito com esse episódio, que é a listinha das coisas incríveis que aconteceram no ano. E uma delas foi, né? Tipo, a gente tinha, sei lá, 2 funcionários quando a gente começou e agora nós somos 7. Isso é muito bom, porque aí a energia não fica só dependendo de você, né? E como a gente faz quando as coisas dependem única e exclusivamente da gente e a gente tá borocochô? Essa foi a pergunta que eu fiz hoje pra minha mãe, quando eu liguei pra ela hoje de manhã. Falando: mãe, o que você faz quando você acorda cansada, sabe? Tipo, você foi dormir cedo, acordou tipo, num horário ok, dormiu às 8 horas e tal, mas mesmo assim você acorda cansada, você não sabe o que tá acontecendo. Aí eu fui pedir ajuda pra minha mãe. Eu falei: mãe, o que você faz quando você tá assim? Ela virou pra mim e falou assim: minha filha, eu rezo pro meu anjo de guarda e eu escuto uma música que eu sei que vai fazer bem pra minha alma. E foi isso que eu fiz. A música realmente nos ajuda muito. E aí assim eu fiz, eu repeti o que ela falou que ajudava ela. Eu sei, a gente sabe quais são os mecanismos que vão nos ajudar a melhorar. Tipo, se a gente se coloca num buraco, é única e exclusivamente porque a gente se colocou naquele buraco, sabe? Nós somos donos da nossa história. E a gente sabe como se tirar daquele buraco também. Então a gente tem que saber quais são os nossos mecanismos pra melhorar os nossos dias borocochô. O meu mecanismo é sempre ir pro sol, é sempre fazer um exercício, é sempre fazer algo que eu faço por muito gosto. Só que hoje eu não tava afim de nada disso, então eu tentei esses mecanismos da minha mãe e me ajudou muito. Eu coloquei uma música que eu sempre escuto, que é Good Day, do Forrest Frank. É uma música gospel, assim, em inglês, mas é super gostosa, tipo, e é uma energia surreal, é muito bom. Então, quando depende única e exclusivamente da gente, a gente tem que buscar esses mecanismos que a gente sabe quais são, pra melhorar o nosso dia. Se a gente não parar pra poder fazer isso, a gente vai levando, e vai levando de qualquer jeito. E aí, de qualquer jeito, as coisas não ficam legais. Então, primeiro a gente tem que estar buscando a nossa paz interna, né? Quando a gente tá com a paz interna, o caos do mundo aqui fora, ele não vai judiar tanto a gente, entendeu? E aí, a gente vai conseguir ter mais força pra buscar alcançar as metas do nosso to-do list do dia ou as metas do ano. E a gente vai conseguir fazer isso sair do papel com mais facilidade. Vai ficar menos garrado, menos custoso, menos... sabe? Tipo...
dolorido. Então, eu revi os meus dias, que eu tava sentindo borocochô também recentemente. E eu tava chateada porque eu tava adiando tudo que eu precisava fazer no trabalho, porque eu tava muito cansada, e aí minha lista foi só aumentando, e isso me frustrou muito. E ali tava eu vivendo o luto dos meus passados não vividos. Que eu fiquei triste, eu fiquei borocochô. Então, tudo que eu coloquei que eu precisava na minha lista e que eu tinha vontade de fazer, eu não fiz. E aí a gente fica de luto. E isso eu não tô falando só da lista da semana, eu tô falando do seu ano inteiro. Mas é sempre assim, sabe? Isso sempre acontece comigo. O Gustavo até brinca. Tipo, quando ele me pergunta, como foi seu dia? Aí ele fala assim, não, peraí, já sei, vou responder pra você. Foi bom, mas ainda faltou fazer muita coisa na lista. É sempre assim que eu respondo. Tipo, nunca tá suficiente. E aí, quando a gente quer ser apenas o melhor que a gente pode ser, quando que ficaria bom o suficiente pra gente parar? Pensa aí sobre essa pergunta. Nunca, sabe? Nunca vai ficar bom o suficiente. Isso é muito exaustivo. Então, assim, o sucesso, a gente tem que entender que ele é formado de pequenos fracassos. Mas aí na busca de ser melhor, na melhor versão que a gente pode ser, né? De acordar cedo, fazer o skincare assim, assim, assado, e fazer o esporte, e ter tempo de qualidade com as pessoas que a gente ama, e nanana, tudo isso que a gente vê que é importante fazer. Será que a gente tá esquecendo do mais simples de tudo? Que é o desejo de apenas ser, sabe? A vida, ela não é um portfólio ou um currículo que a gente tem que estar sempre apresentando novos talentos, adicionando novos cursos pra gente conseguir ser admitido naquela vaga, sabe? A gente já tá aqui, a gente já tá nessa eterna escola da vida. Não é um currículo. Então, assim, permita-se fazer mais ou menos ou nem fazer alguma coisa. E fique em paz com essa decisão de não fazer também, sabe? O que é realmente importante, de fato, e precisa ser feito e não foi feito naquele dia, passe para outro dia ou para o outro ano. Mas comece o dia priorizando você. Pra você tá bem, pra você conseguir fazer aquilo. Pra você tá bem, pra fazer aquilo que você quer fazer. Teve um 1º de janeiro que eu acordei tão desesperada, assim, tão triste, tão deprê. Nossa, tipo assim, eu acordei muito mal. Porque eu olhei pra trás e falei, meu Deus, que ano horrível. Eu não tava colocando meus dons no mundo, não tava trabalhando, não tava namorando, não tava com nenhum contatinho, não tava bem comigo mesma. E aí eu ouvi uma frase que dizia assim: o final do ano é apenas simbólico, um marco simbólico, mas não é o final da vida. Tipo, não é como se você tivesse só até ali pra fazer o que você tinha que fazer. É um marco simbólico da nossa sociedade. Não é tipo, se você não conseguiu fazer agora, você não vai conseguir fazer mais. Se você quiser pensar que é só um próximo dia, você pode, é só o próximo dia de uma vida inteira. Aí você vai ver que tá tudo certo, que você não tá atrasada, que você ainda tem uma vida inteira pra cumprir com os seus desejos. Mas aí também mora a importância da gente desistir do que não serve mais. E aí é uma decisão de muita maturidade. Porque você precisa entender que desistir de algo não é um sinal de fraqueza, mas é parte do processo de criar espaço para que algo novo entre. Eu sei que é duro a gente desistir de alguma coisa, porque a gente vive numa sociedade que ela glorifica a perseverança a qualquer custo. Só que para você conseguir revolucionar dentro da sua vida, do seu conceito de revolução, talvez você passe pelo processo de desistir de uma vida anterior. E aí você precisa lidar com esse luto do passado não vivido. Saber escolher direitinho as suas batalhas e vontades. Foi isso que eu falei pro meu noivo agora, nessa nova fase que ele tá vivendo, que ele vai formar, né? E ele já tem esse trabalho como influenciador e tudo mais. Aí eu falei pra ele, Gustavo, você tem que escolher suas batalhas. Não dá pra querer abraçar o mundo. Uma coisa, um caminho que você tá querendo escolher é muito diferente do outro que você também tá querendo escolher. Mas eles vão pra lugares totalmente, é como se tivesse, tipo assim, uma pra esquerda e outra pra direita. Como que você vai ficar indo esquerda, direita, vai pra esquerda, depois vai pra direita, vai... Não dá, sabe? Você vai se exaurir. Então, a gente precisa fazer escolhas do que realmente faz sentido. Então, vou dar o exemplo dele, que é assim, ele gosta, né, muito dessa parte de digital, de ensinar para influenciadores, médicos e acadêmicos como se posicionar no digital. Só que isso exige que você esteja em constante aprendizado, né, que você estude, que você vá em congressos sobre isso, palestras e tudo mais. E é um curso online que ele dá, né, que ele tem, que é o método APD. E se ele fosse se dedicar a isso, para crescer de fato,
ele teria que colocar energia nisso. Então, tipo, aonde você põe a sua energia, aquilo cresce. Tanto pra coisa boa quanto pra coisa ruim. Quem diz isso é Tom Robbins. Não, Tom Robbins não, é Tom... É Tom Robbins, que é o nome do cara? Ah, é um cara americano que fala de autoconhecimento, ele é tipo coach, assim. Mas é assim, energy flows where intention goes. É assim que ele fala. Ou seja, a sua energia, ela flui aonde a sua intenção vai. E aí também tem essa de que aonde você coloca a sua energia, aquilo se expande. Então, para você ter um crescimento no seu produto digital, né, no caso do Gustavo, que é o método APD, você precisa colocar muita energia ali. Só que ao mesmo tempo, você quer fazer uma pós-graduação, você quer se dedicar à sua profissão de medicina, você quer estudar mais inglês por conta da sua profissão, por conta da carreira que ele quer seguir dentro da medicina. Como que você vai ficar fazendo duas coisas totalmente diferentes e querer que as duas cresçam? Você vai ficar muito frustrado com você. Então, você tem que fazer uma escolha. E aí, a escolha dele é ir para essa parte da pós-graduação e ter que abdicar de colocar esforço e energia nesse curso, que é o método APD dele, que é muito bom. Não vai deixar de ser bom, já foi muito bom, sabe? Até o momento em que isso se finalizar. Você não vai deixar de ter aqueles conhecimentos, os louros por aquilo que você fez, mas o ciclo precisa se finalizar para que outro comece por inteiro, sabe? Então a gente tem que fazer essas escolhas. É muito imaturo da nossa parte a gente querer achar que a gente vai dar conta de tudo, sabe? É preciso escolher um caminho ou outro. Qual faz mais sentido pra você agora? Se pergunte, qual caminho faz mais sentido pra quem eu sou hoje e o que é prioridade agora, hoje pra mim, pro futuro que eu quero ter depois? Então, o que é prioridade agora para o futuro que você quer ter depois? Isso vai te fazer você escolher, tipo, fazer essa pergunta pra você. Sabe? O que está mais relacionado com o meu futuro a longo prazo? É nisso que eu preciso focar agora. E aí entra uma outra coisa muito, muito importante, que é nesse momento onde a gente tem que fazer uma escolha do que fica e do que vai, a gente precisa entender o que é verdade pra gente. O que é uma coisa que a gente realmente acredita e quer, versus algo que a gente foi ensinado a acreditar e imposto a nós para que a gente queira. Porque, por exemplo, eu preciso fazer faculdade para ter credibilidade. Ponto. Quem te disse isso? Você acredita nisso? Ou você foi ensinado que você precisa acreditar nisso? Sabe? Às vezes você está priorizando sonhos e objetivos que nem são seus de verdade, que só são impostos como necessário para você. Então se questione o que é verdade para você. Se questione sobre essas regras internalizadas, porque elas podem te atrapalhar a seguir o seu fluxo, o seu estado de satisfação interna. Um exemplo muito básico de como essas verdades são impostas pra gente e a gente acredita que é verdade porque foi imposto, e a gente nem sabe de onde que veio, se a gente não se questionar, a gente só vai acatar como verdade também e passar pra frente. E esse é muito ridículo, mas é pra vocês verem como tá em pequenas coisas do nosso dia a dia. Quem foi que disse que a gente não pode comer sobremesa antes do almoço? Outro dia, eu fui num restaurante, eu tava com fome, aí eu pedi o milkshake primeiro, antes do hambúrguer. Aí, o Gustavo virou pra mim e falou assim, uai, que isso, tá doida? Vai pedir o milkshake agora, antes do hambúrguer? Como assim? Aí eu falei, uai, e se o mundo acabar agora? Pelo menos eu vou ter comido meu milkshake, que é melhor. Pra mim, eu prefiro o doce do que o salgado. Então, que ótimo que eu comi minha sobremesa antes. Tipo, a gente não precisa seguir essa regra, sabe? Não tô fazendo nada de errado nisso, nessa escolha. E se eu quiser, em todo restaurante que eu for, comer primeiro o doce, depois o salgado, o que tem? Então, isso se aplica desde coisas muito minúsculas até a coisas imensas. Então, se pergunte. Porque muitas vezes a gente se apega às regras e a gente deixa de seguir os nossos verdadeiros desejos. Então, primeiro passo agora, pra gente poder fazer uma revisão de 2024, é um exercício prático que vai começar aqui. E eu espero que você tenha feito a sua lista de desejos e sonhos lá no início do ano, porque isso é muito importante, né? Pra gente saber e entender aonde que a gente quer chegar. E aí agora você vai pegar essa lista que você fez no início do ano e você vai rever essas metas antes de criar novas metas. Porque assim, se a gente estiver criando novas metas
sem ter conseguido cumprir com as antigas e rever elas, a gente vai estar se iludindo. Então, olha para essa lista do começo do ano e o que não foi cumprido nela. E o que você realmente, dentro dessa lista, quer continuar correndo atrás. Circula essas coisas que você quer continuar correndo atrás. Tira e corta aquilo que não faz sentido, que você colocou no impulso, que você colocou na empolgação. E olha para essas coisas que você realmente quer. E se pergunte 3 perguntas. Quais foram as desculpas que te prejudicaram e que você não conseguiu fazer isso por conta dessas desculpas que você fala pra você mesma? Anota as desculpas que você fala pra você. Se eu pego lá na sua lista, tava escrito assim, usar aparelho de bruxismo toda noite. Aí eu não consegui. Aí eu vou e pergunto pra mim, por que você não conseguiu fazer isso? Aí eu vou e respondo, porque eu fico com preguiça, eu vou dormir muito cansada, eu não quero levantar da cama pra poder ir no banheiro pegar a dentadura, kkk, o aparelho de bruxismo, porque fico com muito sono. Essas são as minhas desculpas. Eu vou anotar elas, eu vou parar de contar essa mesma história pra mim, eu vou parar de me vitimizar, tipo, tô muito cansada, não sei o quê, porque isso é a pior coisa que a gente pode fazer. Tudo que a nossa boca fala, a nossa mente acredita. E aí, isso vai mudando os nossos atos, entendeu? Então, é a gente que decide a história que a gente conta pra gente mesmo. Então, a partir de agora, se eu não conseguir colocar o meu aparelho de bruxismo toda noite, o ano de 2025 eu quero conseguir, eu vou falar, minhas desculpas então foi que eu tinha preguiça, que eu tava com sono, então o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse aparelho do lado da minha cama. Pronto, vai ficar feio aquela caixinha de dentadura ali do lado da cama? Vai! Mas vai fazer com que eu consiga fazer o que eu preciso fazer. Então pronto, é tão simples. Às vezes a gente complica demais as coisas e se frustra por não ter pensado numa alternativa mais simples. Outra pergunta, das perguntas que a gente tem que fazer. Primeiro, quais foram as desculpas que prejudicou para que a gente não conseguisse fazer aquilo que a gente queria? Segundo, quais hábitos que te levaram à procrastinação? Nem precisa responder, porque eu já sei que o celular é um desses hábitos, né? Então, você já baixa o aplicativo, que eu vou perguntar pra minha amiga qual é, porque eu também preciso baixar esse aplicativo, que ele é muito incrível. Tipo assim, você baixa ele, aí você tem que... Ele vai e bloqueia todos os seus aplicativos, e você só consegue desbloquear a partir de uma senha, que outra pessoa que você dá o número recebe essa senha. E aí... Só quando você realmente... Tipo, você pode marcar um horário. Tipo assim, sei lá, vou pedir pro Gustavo receber a senha pra mim. Aí eu falo, Gustavo, só me dá a senha às 7 horas da noite. A partir de 7 horas da noite você me dá. Antes disso, eu não vou conseguir mexer, porque eu não vou ter a senha. Olha que perfeito isso. Genial, gente, genial. A gente tá tendo que fazer uma reeducação, como é que chama isso? Etiqueta virtual, porque a gente não tá sabendo utilizar, então a gente tem que começar a criar métodos, e esse é um deles. Então, nessa pergunta de quais hábitos que te levaram à procrastinação, o celular vai ser o top 1 respostas, cria outros hábitos para diminuir esse hábito. E o meu hábito, por exemplo, vai ser baixar esse aplicativo, colocar o celular longe, né? Aí o terceiro é... Quais relações não somaram, não te ajudaram, não te impulsionaram nesse ano? E aí você vai olhar para as pessoas que estão ao seu redor. Quais que estão torcendo junto com você? Quais que não estão? Quais que estão te deixando mais murcha? Quais que você sabe que você não precisa mais cultivar? Sabe? Para de ficar se agarrando a coisa que não te faz bem, entendeu? Então você tem que se fazer essas 3 perguntas aí. Quando você olhar para suas metas do ano passado que você ainda quer fazer no próximo ano. Aí você vai fazer essa limpeza na sua folha e vai passar para o segundo passo, que é super mega importante, que é a gente fazer uma comparação com a sábia e inteligente natureza, né? Quem é mãe de planta aqui vai me entender. A natureza é muito, muito inteligente, muito mais que a gente, tá aí há mais de trilhões de anos funcionando perfeitamente, então a gente precisa se inspirar nela, que ela tem muita coisa para nos ensinar. E a segunda coisa, que é esse passo que a gente precisa aprender, é: se você só planta e não colhe, a terra, consequentemente, vai ficar infértil. Vou repetir. Se você só planta e não colhe, a terra fica infértil. A gente é natureza. Nós somos exatamente assim. Então, a gente também precisa saborear o que a gente está plantando. Assim como a terra precisa de descanso para ser fértil, o ser humano precisa de pausa para processar e regenerar. Entenderam? O excesso de plantar,
quero dizer, trabalhar, os objetivos, sem você colher, que se a gente esmiuçar essa palavra quer dizer o descanso, a celebração, isso vai levar à exaustão. Então, olha para a natureza e vê que o solo, ele não precisa ser constantemente mexido para que ele produza alimentos. É a nossa intervenção que muitas vezes causa danos. Se eu ficar ali cutucando a terra toda hora da minha planta, eu vou matar ela. Então, é a mesma coisa com a gente. O ser humano, ele precisa confiar mais nos seus processos naturais e menos na constante busca pelo controle. A gente precisa, sabe, soltar. Entrego, aceito e confio. Então é importante você fazer essa análise assim, eu tô colhendo, eu tô celebrando, eu tô descansando todo o trabalho que eu tive durante esse ano antes de pedir por mais, sabe? Porque se a gente reclama, a gente tá, a própria palavra já diz, reclamar. Ou seja, é esse prefixo de repetição e clamar é quando a gente tá clamando, eu estou pedindo por mais daquilo. Então, reclamar é pedir por mais daquilo. Se a gente tá reclamando e a gente não tá agradecendo, não tá celebrando tudo que a gente fez, essa conta não bate, entendeu? A gente não vai ter mais. Porque a gente tá focando no menos. Então, uma outra coisa que a gente precisa fazer já fica aí de tarefa também, é fazer a sua lista de conquistas, sua lista de pequenas celebrações, pelo que você celebra, né? Então eu fiz isso esses dias, no encontro que a gente teve, o Desconectar, que é... Ai, gente, super legal, tô muito fã desse encontro. São eventos que a minha marca promove pra gente, a gente recolhe o celular das pessoas, todo mundo é proibido de usar o celular, e aí você é dividido em vários momentos. Aí você tem um primeiro momento que é pra você usar com você mesma, tipo, ler um livro que você não estava conseguindo ler. Aí você tem o segundo momento que é pra você se conectar com desconhecidos através das nossas ferramentas de conexão. Então a gente usa isso, não é um jogo. Em cada mesa a gente divide várias pessoas em várias mesas diferentes, e você vai trocar com gente que você nunca viu, com perguntas incríveis. É muito legal. E aí, nesse momento do evento, eu tava no momento de ficar sozinha e tudo mais, aí eu aproveitei pra poder já fazer. Eu falei, vou fazer minhas metas do ano que vem. Só que aí eu olhei e falei, epa, peraí, deixa eu celebrar primeiro antes de querer pedir por mais. Foi aí que eu fiz a minha lista de razões pra poder agradecer, pra poder celebrar. É basicamente a trend do TikTok, sabe? Tipo, aquela que tá assim, como posso dizer que fui triste em 2024 se eu... tananã, tananã, tananã. Aí você vai contando várias coisas felizes sua. E aí eu te pergunto, você usufruiu disso sem peso na consciência? Você desfrutou? Porque se a gente não desfruta, a terra vai ficar infértil. Sempre lembre-se disso, tá bom? A gente vai ficando cansado, né? Aí você não sabe por que você tá cansado, porque você tá borocochô. Porque você não tá desfrutando. Você não tá vivendo os seus pequenos sábados na sua semana. Inclusive, essa é uma grande meta pro próximo ano, viver mais pequenos sábados na semana. E aí, nessa ideia de desfrutar, eu todo ano faço pausas, tanto comigo mesma, quanto com os colaboradores da Fábrica de Afetos. A gente sabe que quem trabalha com rede social vai me entender o quanto que é exigido que a gente fique cronicamente online para que a gente venda mais e nananã, e que a gente não pode ficar sem postar e nananã. Só que a gente tá indo nesse contrafluxo. Isso pra gente não cola. A gente não acredita nisso. E aí, quando vai chegando perto do Natal, todos nós nos desligamos do Instagram. Ninguém responde cliente, ninguém pega o celular pra poder ficar fazendo postagem. E aí, a gente só volta, acho que dia 5 ou 6 de janeiro. E isso nunca, a gente faz isso já há 2 anos, né? Isso nunca prejudicou a gente financeiramente falando. Muito pelo contrário, só fez reforçar a nossa marca, reforçar o que a gente sempre prega, que é viver olho no olho, menos olho na tela. E aí eu sugiro fortemente vocês também aderirem isso na medida do possível de vocês. Aderirem a essa tática. Porque as telas, elas não nos permitem descansar por completo. Isso, no fundo, não é um descanso, por mais que você diga que é entretenimento, né? Se você quer a sua terra cheia de frutos, faça por onde? A lei da natureza nunca erra. E já está comprovado por milhões de anos, né? Então, a contagem ela tem que ser clara. O tempo que você gasta investindo na sua vida não pode ser menor do que o tempo que você perde olhando a vida dos outros. Isso eu falei no episódio anterior e eu espero que vocês tenham aprendido. E agora, para finalizar com chave de ouro, vamos a mais um exercício para fazer no seu final de ano. E são 3 exercícios. O primeiro deles é a roda da vida. Eu amo esse exercício, é super gostosinho, é de pintar. É como se fosse uma pizza com várias áreas das áreas principais da nossa vida. Relacionamento, intelectual, família, trabalho. Tem várias
fatias da pizza e aí você tem que colorir quais você tá dando atenção e quais você não tá dando. Aí você colore na medida que você tá dando muita atenção. E aí você vai olhar pra onde tá muito cheio, que é onde tá exagerado, e você vai olhar pra onde tá muito vazio e vai tentar equilibrar um pouco mais. E você vai anotar. O exercício é incrível, gente, juro. Tem ele gratuito pra vocês, a Roda da Vida, lá no site da Fábrica de Afetos, isso não é um jogo.com. Fica lá na aba de produtos digitais. É só você baixar e fazer. É maravilhoso. Eu sempre faço todo ano. O segundo é você revisar as suas listas antigas, que é o que a gente falou lá em cima, antes no episódio, e ajustar os desejos com base na sua verdade e na sua realidade. Na sua realidade possível. O terceiro é um exercício pra quem tá solteiro que eu amei quando eu fiz isso. Foi incrível. Eu fiz isso e eu fiz isso no final de 2022 e aí em 2020... Não, fiz no final de 2021, aí em 2022 eu conheci o Gustavo. No final de 2022, né, quando eu já tava achando que não ia dar certo. Então, esse exercício, pra quem tá solteiro, é assim. Você cria uma lista da pessoa ideal que você quer, com as características, tipo, detalhe por detalhe. Você tem que escrever tudo, tipo, o que ela vai ter, como que ela é, cor de cabelo, cor de olho, que tipo de roupa que ela usa, o que ela gosta de fazer no tempo livre, o que ela faz da vida. Então, no meu caso, por exemplo, eu escrevi que eu queria uma pessoa que fosse espiritualizada, que fosse ambicioso, que fosse companheiro, aventureiro. Você escreve todas as características que você quer ali, tá bom? E por último, mas não menos importante, eu falei que iam ser 3, mas agora são 4, a Fábrica de Afetos. Todo ano a gente faz um PDF novo. Esse da Roda da Vida, que tá lá disponível já, a gente fez ano passado. E aí, esse ano, a gente vai fazer... Se ainda não tiver disponível para baixar, fique de olho nas nossas redes sociais, porque a gente vai dar um jogo para você usar nesse final de ano e fazer as perguntas que você precisa para chegar nos lugares que você quer. Então, é para autoconhecimento. Esse é um jogo para você usar sozinha. São poucas perguntas, mas importantíssimas. Aguarde, fique de olho para você ter essas perguntas e fazer logo no início do ano para você mesma. E começar o seu ano com tudo. E mais um pouco. E é isso, gente! Daqui a 9, 10, 11, 12, daqui a 3 dias é meu aniversário. E eu espero parabéns, porque eu amo muito essa data! Uhul! Tô super feliz. Amo muito, muito, muito fazer aniversário, celebrar a vida. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se vocês tiverem qualquer insight, feedback, eu amo saber. Então me contem, compartilhem. Não deixem de dar a sua estrelinha pra gente poder ir cada dia mais longe. E o emoji pra quem ficou no final do final do final é o chapéuzinho de aniversário. Uhul! Beijo! Ah, não. Óbvio que eu não ia deixar de falar pra vocês que vocês têm 10% de cupom. 10% de desconto na minha marca, usando o cupom MIOLOS. E está chegando o Natal, cada dia mais perto. Se você não aproveitar agora, vai ficar em cima da hora e aí pode correr o risco de não chegar pra você. Aproveitar no Natal e conseguir viver as melhores conexões com a sua família, que é a nossa base, que é com quem a gente precisa estar sempre conectado. Então, aproveitem, não deixem pra última hora, pelo amor de Deus. E vocês sabem também que não tem erro, né? Esse é um presente que não tem erro nenhum. Então, corram e usem e abusem do cupom de vocês. Beijo!